A gente falou do caminho de vinda, né? Que a gente não pode, na discussão do trabalho para casa, virar uma DR, mas o contrário, que a Amanda está falando agora, é super verdade. Você não pode levar os vícios do relacionamento para dentro do trabalho. E sabe qual que é a portinha de entrada para acabar com tudo, ferrar com tudo? O respeito. Em que sentido? Vou deixar isso super claro aqui. Claro que um casal tem mais liberdade de falar um com o outro. Às vezes fala, ah, meu, para, vai, não. Mas você não fala assim com o sócio. Quando o outro está falando, eu não quero ouvir, não sei o quê. Não que a gente faça, pessoal. Graças a Deus a gente tem uma boa relação, a gente se respeita muito, mas a gente sabe que existe isso por aí. A gente já acompanhou muitos relacionamentos de casais no nosso entorno, enfim, com que não tinham tanto respeito assim. Então, lembrar que quando você estiver falando com o sócio, é completamente diferente do momento que você está falando com seu marido ou com sua mulher. Você tem que lembrar que você está falando com um sócio, então fale com o sócio. E o outro tem que ser vigilante. Não admito que você fale desse jeito comigo. Por quê? Você está falando com um sócio. Então não folga. Sabe aquela folga que o relacionamento traz entre marido e mulher? Aquela liberdade, o excesso de liberdade, não pode ser levado para a relação de sócios. De jeito nenhum. Se não ferra com tudo. E você falou da questão da portinha de entrada, né? Um outro ponto também que eu acho que é um gatilho que vira do lado ruim, nesse caso que a gente está falando, mas vamos imaginar que vocês começaram uma divergência ali de trabalho. Como isso, por diversas vezes, a gente fazia essa reflexão. Peraí, mas a gente começou falando disso. E por que a gente terminou brigando de marido e mulher? Então, assim, volta, faz a volta. Aonde que foi a virada? Quem que falou o quê? Quem que levantou a primeira bandeira? E aí o outro foi, e aí começou. Então, faz a volta e entende onde foi essa virada para que nas próximas isso não aconteça de novo. É muito difícil fazer isso que eu vou falar. E a gente não consegue fazer, não, toda vez. É muito difícil. Mas a gente briga, às vezes, quer arrancar o couro do outro. E depois fica tudo bem. Você imagina só, se em cada discussão a gente parasse no meio dela e falasse, eu te amo pra caramba, no meio da discussão. Porque às vezes você está discutindo forte com a pessoa, mas você ama a pessoa. Tanto que você volta a ficar tudo bem no outro dia, sei lá, enfim, 2 dias depois, não importa, mas você volta a ficar tudo bem. Você volta a sentir o amor, você volta a sentir o carinho e tudo mais, não é? Isso acontece na vida de todo casal. Então, você imagina se a gente parasse no meio da discussão e falasse assim, porra, eu amo você pra caramba. Ah, eu também te amo. E acabar com todas as discussões. Por quê? Ia desinflamar, ia acalmar o espírito para que ele não ficasse vomitando. Dependendo da hora. É óbvio que eu estou falando, é super teórico. Mas isso deve ser feito na relação de sócios. Isso tem que ser feito. Parar a hora que começar a descambar a discussão, a pessoa se vestir de marido e mulher como sócio ali, na hora que tem que ser sócio, parar e falar, para. Vamos tomar uma água, um café, depois a gente volta a conversar aqui como sócio. Porque se esse espírito se inflamar, a sociedade vai se romper. E vai levar reflexo lá para casa. E lá para casa tem uma série de outras implicações. Tem filho e tudo mais. É óbvio que ninguém quer que isso aconteça. E antes também, uma coisa importante, gente, é vocês pensarem o seguinte. Às vezes, tá no calor da emoção. Você parar e falar assim, peraí, onde que a gente vai chegar com essa discussão? Porque esse é o problema. Começa a discutir de trabalho, vira uma discussão de marido e mulher. Vai chegar a algum ponto comum? Vai chegar em algum ponto comum? Vai chegar em alguma evolução? Vai chegar em algum ponto? Ou tá simplesmente só naquele momento que tá já um falando coisa pro outro, um machucando o outro, um brigando com o outro, e não vai levar a lugar nenhum. Então, o fato de você ser muito racional nessas discussões, eu acho que é um ponto extremamente positivo. Porque você vai sempre tentando visualizar aquela discussão como se você estivesse de cima, como se você estivesse de fora. Onde isso vai levar? Porque às vezes já chegou num ponto, já virou num ponto, que não vai chegar mais a lugar nenhum. É só brigar, discutir, falar coisas que vocês já falaram uma vez, 2, 3 vezes um pro outro, e sabe que, enfim, problema que, né, às vezes é aquele ponto de divergência que sempre volta, e não vai chegar a lugar nenhum. Então, isso é fundamental. Viu que começou a descambar, como o Cristiano falou, viu que começou, fala, peraí, a partir daqui, a gente vai chegar onde?
A gente vai resolver o problema. Então, vamos voltar lá pro problema original. A gente começou a conversar sobre isso. Por que você acha que isso não é o certo? Vamos lá, me explica. Ah, por causa disso. Vou te explicar o porquê que eu penso diferente. Eu penso isso. Então, agora, a gente tem que tentar chegar a uma conclusão. Ou cada um cede um pouco, ou, e aí é um ponto importantíssimo isso, se for decidido entre os dois, por isso que não dá para tomar uma decisão que os dois divergem na discussão. Tem que ser de forma pacífica. Por quê? Se um virar pro outro e falar, então tá bom, pode fazer do seu jeito. Não, eu não quero mais saber, eu vou fazer minhas coisas aqui, faz aí do seu jeito. Aí esse jeito deu errado. O outro não tem o direito de virar e falar assim, tá vendo? Eu falei pra você. Eu falei pra você fazer de outro jeito. Então, se um decidiu ceder pra fazer do jeito do outro, por exemplo, e der errado, tem que combinar que não pode jogar na cara.